Pai Celestial, Pai Celestial, como digo, Senhor, sempre, é a maior honra, privilégio, filhos do Deus Altíssimo, porém conscientes de que tão somente pelo grande sacrifício de Jesus é que somos recebidos pelo Senhor. Temos a honra, Senhor, de termos o Criador, o Senhor como nosso Pai. E pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque contemplando a Tua palavra, é maravilhoso em extremo, Senhor, o Teu zelo, o Teu cuidado, a atenção que o Senhor dá a quem se volta para o Senhor de todo o coração. Quem tem, Senhor, o respeito ao Senhor, como o Senhor diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Senhor nosso Deus, o ser humano é falho, somos falhos, o Senhor é perfeito e sabemos que é pela imensidão do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, ensina, corrija. Senhor, olha para o Teu povo. Senhor, alguém que está num momento muito angustiada, alguém que está vivendo uma grande turbulência em família, alguém que está gravemente enferma, que precisa, Senhor, de um milagre. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem prazer em curar, libertar, abençoar. Então vem e opera, Senhor. Vem manifestando o Teu poder e a Tua graça, pois o Teu amor é imensurável. Senhor, abençoa cada um. Abre o entendimento, iluminando os olhos espirituais. E assim então, Senhor, sabemos que, como disse o centurião de Cafarnaum, uma palavra do Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. E o Senhor opera. E as coisas se transformam. Que seja assim, Senhor, Pai, e que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Fale conosco, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? Então vamos lá. Bom, irmãos, como tenho dito constantemente, se a inveja não fosse um sentimento tão prejudicial, não é? A quem tem a inveja, meu Deus, terrível. Mas ela não atinge ninguém, não causa dano nenhum, não faz mal nenhum. Não é isso que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo não diz que a inveja não causa dano nenhum, não faz mal nenhum. Vai depender do entendimento, da postura de cada um. Então vamos hoje rever Tiago, capítulo 3, versículo 16. Depois da carta aos Hebreus, nós encontramos Tiago. Então, na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 16. Então, vamos aqui. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha aí, gente. Olha aí que coisa séria. Onde houver uma pessoa invejosa e espírito faccioso, sim, olha só. Há pessoas que puxam por um lado e jogam contra o outro. Espírito de divisão, né? Aquela coisa de jogar um com o outro a favor um do outro. Mas a pessoa que é invejosa mesmo, ela não faz isso rasgadamente. É uma sutileza. Como assim, pastora? Olha só. Um entendimento vai aqui a outro entendimento e aí, né, a gente vai compreendendo bem. Se a pessoa é invejosa, ela tem esse sentimento dentro do coração, mas está ligada a alguém de quem tem a inveja. Então já temos aí uma ponte e um problemão. Bom,
O invejoso está sempre perto, invejosa, está sempre perto. Se Deus manda, é muito interessante, que nós vamos contemplar hoje, irmãos. Veja bem, o invejoso normalmente, tá? E sempre está perto, mas normalmente ele elogia o seu invejado na frente, mas por detrás. Como assim? Olha por que Deus manda guardar o coração. Vamos lá em Provérbios, capítulo 4. Para ver essa questão da perturbação. Depois do livro dos Salmos, nós temos Provérbios. No capítulo 4, começando no versículo 20. Então, filhos, filho meu, filho, filha, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. No meio, amém, igreja? Amém. Lá dentro, no fundão, lá dentro, para não esquecer mais. Aí vem, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora vê o que vem no 24, vai. Desvia a tortuosidade da boca. Olha só, vou voltar. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O invejoso, ele fala mal do invejado por trás. Quem já percebeu isso? Ou já soube disso? Porque não tem como não ficar sabendo. O plano do diabo é exatamente esse. É captar, ele capta os sentimentos para jogar a gente contra a gente. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Bom, primeiro Deus está falando com os filhos. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, preste bastante atenção nas minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Por que o Espírito Santo está falando isso? Porque o nosso Deus, ele é pai, né, irmãos? Ele é o pai de quem aceita Jesus. E como pai, ele dá bons conselhos, alertas, como dá como Senhor soberano, mandamentos, né, as suas leis, seus estatutos. Mas você vê que aqui ele fala como um pai. Filho meu, aceita as minhas palavras, atenta. Né? As minhas razões inclinam o teu ouvido. Às vezes o estilo de vida da sociedade, irmãos, ele tem uma forma que vai contra aquilo que Deus quer do seu povo. Aí a pessoa se converte. Ah, mas eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Mas agora é diferente, porque agora é filho de Deus. Agora é filha de Deus. Então aquilo que podia ser uma coisa normal para todo mundo, se não é para Deus, então nós temos que atentar. E assim é a questão dos sentimentos. Por quê? Você vê que Deus diz, põe as minhas palavras no meio do teu coração. Antes da pessoa aceitar Jesus, ela não ouve a palavra de Deus e não recebe entendimento. Então, obviamente, o que ela tem dentro de si? As coisas naturais. E principalmente segundo os momentos. Se é um momento de problema sério, se angustia, se revolta, se é um momento que sofre, vamos dizer assim, investidas de línguas, de ataques, a pessoa fica com o coração revoltado. E a pessoa que é de Jesus, ela tem que saber, né, tirar do seu coração. Quando aceita Jesus, já tem o espírito recriado, um novo coração para guardar as coisas de Deus. E aí a fé vem pelo ouvir, eu ouço a pregação, eu entendi, eu vou ler e eu vou meditar na palavra, guardando no meu coração. Então, se a palavra está dentro do coração, vamos ao exemplo, né? Aí você já leu que a inveja apodrece até os ossos.
né? Como está aqui em Provérbios 14, 30. Você vê que a saúde está relacionada às coisas do coração. É interessante isso, olha só. Versículo 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Você vê, a pessoa é super saudável, irmãos, mas ela é frágil e fica com raiva à toa, com raiva por qualquer coisa, fica magoada por qualquer coisa, depois fica abatida, entra num quadro de tristeza, amargura, depressão, ou até perde o apetite, né? E tantas outras coisas, turbulências, agitação, perde o sono. Começa a mexer com o seu corpo, com a saúde. E aí, o que acontece? A gente sabe que tem espíritos de enfermidade que vão se aproveitar de tudo. Então, você vê como o estado de vida de uma pessoa pode mudar se ela não colocar as palavras de Deus dentro do coração e meditar nas coisas boas que Deus lhe dá. Não somente, né? Tem gente que guarda, sim, que Jesus levou as enfermidades, mas não guarda o coração para não ficar com raiva de alguém, para não ficar magoado com alguém. E aí? E assim também, então, é o sentimento da inveja. Porque a inveja é um sentimento. A pessoa não pode ser o que a outra é. Não tem o que a outra tem. E ela vai se corroendo por dentro. E aí? Observa comigo, vamos fazer a comparação aqui. Do versículo 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, se colocar a boa palavra, a palavra de Deus no coração. Um exemplo, saber liberar perdão. Tem gente que remói coisas a vida toda. Guarda até ódio. E depois fica suplicando por saúde. Há doenças e elas criam raízes. Está lá na carta aos Hebreus. Tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Conhecemos essa palavra? Então, olha só, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, a inveja é o contrário. Ela mora dentro do coração, é um sentimento, mas vai prejudicar a saúde. Então, em Provérbios 14, 30, vamos rever. Aqui mesmo. 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A pessoa vai se quebrar, ela vai perder a estrutura de vida, além de perder a saúde. Coração com saúde é a vida da carne, a carne. Então, o coração aqui é o espírito, é o lugar dos sentimentos. Então, nós temos que vigiar, irmãos, para que nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento maligno, nenhum sentimento. Porque, olha só, o novo nascimento dá um novo coração. Nós já entendemos isso. Mas guardamos o coração 24 horas, depende do estado de espírito. Se o cristão está fraco espiritualmente, se ele for machucado, se ele for afrontado, ele não pode ficar com raiva? Sim ou não? Claro que sim. Imagina, é um ser humano suscetível a fraquezas. Pois assim, então, são os outros sentimentos. Então, vamos lá. Bom, então agora reforçando Tiago 3, 16, lembrando. Olha só, vamos juntos. Porque onde há inveja, aí há o quê? Aí há o quê? Perturbação. Essa é a palavra que nós vamos entender hoje, que é a perturbação é consequência, resultado da presença da inveja, tá? Vamos ver de novo, rapidinho, tá aqui, você deixou marcado. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A palavra onde, irmãos, é pertinente a lugares. Se houver uma pessoa invejosa na casa, aquela casa vai ter perturbação. Vai ter algum tumulto. Não, pastora, se ninguém der atenção, se souber orar.
Se tiver alguém que saiba orar, vou rasgar o verbo, hein? O invejoso vai ser desmascarado. Mais dia, menos dia, ele vai botar para fora. Que isso, pastor? Então, vamos estudar isso hoje? Olha, gente, a importância de ter entendimento da palavra de Deus, discernimento de espíritos. Gente, não tô aqui de brincadeira. Tem gente que tem espírito de porco, como a gente fala aí no populesco. Ou seja, a pessoa quer mais é ver o circo pegar fogo. Tem gente que quer que os outros se arrependam, às vezes na própria família. Por que tantos crimes em família nos nossos dias? Sempre. Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Por inveja. Olha só. Caim foi o primeiro ser humano nascido de mulher aqui na face da terra. Os pais Adão e Eva foram criados pelas mãos de Deus. Então você vê que é um sentimento tão violento, ele é tão perverso, por isso que está aqui. Porque onde há, então onde pertinente a lugar, tá bom? Porque onde há inveja, uma casa, um setor de trabalho, e espírito faccioso, tem gente que está sempre, não é, a favor de um jogando contra o outro. Partidarismo. Trabalham juntos. Olha que coisa. Aí há perturbação e toda obra perversa. É muito grave, gente. Se alguém vier dizer para mim, qualquer pessoa de Jesus, irmãos, a inveja não faz mal para ninguém, eu vou dizer, vai ler a Bíblia. Vai ler Tiago 3,16. Está bem claro isso aqui? Agora, quem sabe orar, é isso que nós vamos ver. Mas vamos ver se a inveja causa ou não causa muita perturbação. Então, vamos lá no Salmo 106, versículo 16, o caso de Moisés. Vai comigo. Salmo 106, versículo 16. Vamos juntos? Salmo 106, 16. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, santo do Senhor. Então, já estamos vendo aqui, o lugar foi o acampamento. Tá? Inveja de quem? De Moisés. Quem era Moisés? O líder. Tiveram inveja de Moisés. A própria irmã, como vimos semana passada. Então, e o que eu disse? O invejoso, ele elogia o invejado na frente e por trás ele fala contra ou fala mal. Como assim, pastora? Vamos juntos? Muito bem. Lembra de Miriam? Só dá uma rápida passada. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículos 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Eles falaram isso na frente de Moisés? Não, claro que não. Quem ouviu foi o Senhor. A Bíblia não está dizendo que Moisés ouviu. Está falando que Deus ouviu, mas eles falaram contra ele e por trás dele. Está aí mais uma característica do invejoso. Eita! E todo mundo só chama de fofoca, mas não identifica o combustível, a fonte, a origem, a inveja. Mas e aí? Então vamos lá.
Então, elogia na frente, fala mal por detrás. Agora nós vamos ver, pessoal, é coisa muito séria, irmãos. É para a gente examinar o nosso coração e pedir ajuda do Espírito Santo, a ver se em algum momento, depois de ter aceitado a Jesus, o coração não foi tomado por algum engano. E se não houvesse nenhum engano que dominasse o coração de pessoas convertidas, ninguém adulteraria depois de convertido, ninguém cometeria crime nenhum depois de convertido. Enfim, então vamos lá. Bom, o povo de Israel estava no deserto. E aí o Moisés foi chamado por Deus para subir o Monte Sinai. Deus chamava Moisés para falar com Moisés face a face. Aí o Senhor Deus estava dando a Moisés as tábuas da lei para o povo de Israel. Moisés está lá em cima com Deus. Moisés ficou 40 dias lá em cima. Deus estava lá com Moisés. Ele não podia virar as costas para Deus e simplesmente descer. Só quando Deus terminasse de falar com ele. Quando Deus o liberasse. E aí, enquanto Moisés está lá em cima, tem um maior tumulto lá embaixo. Nós vimos no Salmo 106 a inveja dele, não vimos? Então, nós vamos ver o tumulto. Perturbação. Enquanto Moisés está lá em cima, recebendo as tábuas da lei, que Deus está dando para ele, o povo está lá embaixo falando contra ele. Que isso, pastora? Vai comigo, Êxodo capítulo 32. Só voltar um pouco aqui. Êxodo capítulo 32. Olha só o que diz aqui, o versículo 1. É um versículo enorme, mas é explicativo. Vê comigo. Êxodo capítulo 32, versículo 1. O título é o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Dá uma paradinha. Olha a forma como eles estão falando de Moisés, gente. Que absurdo, que abuso. Sim ou não? Igreja, sim ou não? Que coisa absurda. Foram até o Arão. Ei, fabrica uns deuses aí para nós adorarmos, porque quanto a esse, olha só, nós não sabemos o que aconteceu com ele, porque olha só, quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito. Quem foi que tirou ele de lá? Deus usou Moisés, mas quem foi que os tirou? Pessoal, quem enfrentaria o faraó e o seu exército? Quem abriu o mar vermelho para eles passarem? Deus. Então Deus os tirou do Egito. E eles estão aqui. Esse Moisés tirou a gente do Egito para fazer a gente passar fome, ficar largados aqui nesse deserto. Uma pessoa pede emprego, aí o empresário lá, o dono, dá o emprego. Qualquer coisinha que eu chateie, solta a língua contra o patrão. Caramba, o patrão estendeu a mão para ele quando ele precisou. Pai e mãe, ou o pai ou a mãe, era bebê, cuidou. A mamãe amamentou, o pai deu mamadeira, ajudou. Criou, levou para a escola, se encaminhou. Batalhou para formação, se formou. Papai está velhinho, está começando a dar um trabalhinho, anda devagarinho. Ai, chateação, estou cansado. Caí, chateando. Falando mal, falando por trás. Está pensando que Deus não escuta?
Está pensando que Deus não vê? Aí na memória de Deus vem a infância, vem o cuidado, aí vem a retribuição. Depois essas pessoas, de Jesus, irmão, não estou falando de gente do mundo não, querem prosperar, querem bênçãos à vontade. Você vê, aí no caso não é a inveja, mas estão falando mal por trás, quando deveriam agradecer. O que que entra aí? Entra Provérbios 4, 24. Vai lá comigo. A gente volta aqui, hein? Provérbios 4, 24. O assunto não é perversidade? Então, Provérbios 4, 24. O que está escrito? Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Todo invejoso fala mal por trás do seu invejado. Por quê? Porque está aqui a palavra perversidade. Pastor, isso é muito sério. Está errado isso aqui que eu estou mostrando? Está errado? O que estão fazendo com Moisés? Moisés está lá, vamos voltar no tempo, vamos lá. Moisés está lá no alto do monte, recebendo de Deus as tábuas da lei. Ele pode virar as costas para Deus? Não. Quem foi que abriu o mar vermelho para eles saírem do Egito? Deus. E eles estão falando agora mal de quem? De Moisés. Estão dizendo que Moisés tirou eles do Egito. Estão falando a verdade ou mentira? Mas não diz o Salmo 106 que eles tiveram inveja de Moisés? Então a inveja ainda faz mentir. Ela é tão perversa que o invejoso acaba sendo mentiroso. Pastor, isso é muito grave, sim ou não? Aí a pessoa está com raiva do chefe, irmãos, e vamos dizer que o chefe deu uma extrapolada na forma de falar ou repreender. Mas ele vai repetir para o amigo, ele tem inveja do chefe, queria a cadeira do chefe. Ele vai contar o fato. Só que ele não conta só o fato, ele aumenta alguma coisa. O invejoso faz isso. Que isso? Porque ele tem lábios perversos. Pastor, é muito sério. Gente, quem conhece melhor o ser humano que o seu Criador? Ninguém. Deus conhece o ser humano que ele criou. Então, o gostoso é que ele ensina. Ele ensina. Tanto que ele diz aqui, ó. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Já tem que segurar a boca. Tá com raiva de alguém, segura a boca. Tá magoado com alguém, segura a boca. Porque se for falar, vai além do fato, já está mentindo. A mentira faz parte da natureza de Deus ou do diabo? Do diabo. Eita, pastor, é muito sério. Então, às vezes o cristão se suja por não atentar para as coisas que Deus mostra. Irmãos, fatos não são fofocas. O Moisés está lá em cima, no alto do monte. Mas ele não está curtindo o sol. Ele não está lá para arejar a cabeça, porque ele está de cabeça quente com eles. Moisés não está lá distraído. Moisés está numa missão dada por Deus. Às vezes as pessoas atacam as outras. E normalmente, por trás desses ataques está a inveja. Então, empregado tem inveja de patrão. Parente tem inveja de parente. Muitas vezes, a inveja é do líder, da liderança. Então, vamos junto. Voltando lá em Êxodo, é sério, né, pessoal? A gente imaginaria que a inveja envolve tanta coisa. Pois é, mas não está aqui. Hoje nós estamos vendo aqui. E, não vai terminar sobre Moisés hoje não, tá? Tem que entender. Então, no Salmo 106, versículo 16, que nós lemos lá, e tiveram inveja de Moisés no acampamento. Tá. Aí, em Êxodo 32, então eu vou repetir o versículo 1.
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. Você vê a forma como eles estão falando de Moisés, o líder deles. Esse. Eu, quando escuto alguém falar contra um pastor, e essa pessoa de Jesus, um exemplo, aí fala mal do pastor, não, mas aquele cara, eu digo, epa, mas o que você aprendeu, aprendeu com ele. Aquele cara, mas o que você aprendeu, aprendeu com ele. É o filho falando mal do pai. Mas o que é hoje, caramba, deve ao pai. Deve à mãe. No mínimo, o temor a Deus e o respeito. Por quê? Honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Tem gente que não prospera, irmãos, porque tem pendências. Tem coisas não resolvidas no coração e diante de Deus. A forma de falar das pessoas é uma. Mas e aí? Vamos juntos, vamos lá. Bom, aí o povo vai até o Arão e pede que ele fabrique os deuses, certo? Aí ele fabrica lá, sai o bezerro de ouro. Aí versículo de número, eu vou dar um pulo aqui, versículo 6, olha só. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se para folgar. Então eles fizeram o bezerro, certo? Tá aqui no versículo 4, gente, ó. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha para cá, pessoal. Como é que está o Moisés agora no conceito deles aqui? 0 à esquerda. Agora o Deus deles é um bezerro de ouro. Você imagina o conceito de Moisés dentro deles. Aquele cara, né? Então, vamos aqui. Você vê tudo por inveja. Né? Ó, tudo. Eles levaram costumes do Egito, idolatria. Tanto que no Egito adoravam animais. Só no Egito? Você parava a pensar? A Páscoa é Jesus Cristo naquela cruz para a salvação do mundo, para dar liberdade. A palavra Páscoa vem do hebraico. A palavra é Pessah, significa passagem. Saindo da escravidão para a liberdade. Jesus vai à cruz, a Bíblia diz, Paulo escreveu na carta aos Coríntios, Cristo a nossa Páscoa. Mas o que representa a Páscoa aí para o mundo? Um coelho. Um coelho. Então você vê, por trás disso, pode parecer uma coisa sutil, aparentemente singela, mas é gravíssima. Por quê? É um animal ao qual está sendo atribuída a palavra Páscoa. Eles pediram e saiu aqui, fabricaram o bezerro de ouro, estão adorando o bezerro. Então estão dizendo que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Acabaram de fabricar agora. Estão dizendo que tirou eles do Egito. Você vê que o diabo cega as pessoas. Tá? Então eles tinham idolatria, eles tinham costumes do Egito, murmuravam demais, para completar. Muitos deles queriam o lugar de Moisés. Tá, e aí? Aí, o seu Deus está lá em cima, tá acima do monte, olhando para Moisés, conversando com Moisés. Aí Deus diz assim para Moisés, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Pastor, Deus está falando que foi Moisés que tirou. Porque eles estão errando, irmãos. Quando eles faziam tudo certinho, Deus dizia assim: Moisés, fala com o meu povo.
Deus só ensina o que é bom. Deus só ensina o que é certo. Vai lá, Moisés, ó. Esse povo se corrompeu. A coisa está grave. Gente, eles estão fazendo uma festa em pleno deserto, adorando um bezerro. Olha bem. Aí Deus está vendo. Vai lá, Moisés. Aí Moisés desce. Aí, e depressa se tem desviado. Versículo 8. Estou em Êxodo, capítulo 32, versículo 8. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é o único que tem poder de levar um ser humano ao céu? E isso porque ele derramou o próprio sangue, certo? Sim ou não? Pois era essa representação. Saída do Egito para a liberdade, para a terra prometida, Canaã. No caso deles era físico, o nosso é espiritual. Saídos da escravidão de Satanás, do domínio do diabo, para o reino do amor de Cristo. Para alcançar aqui, né? A paz, a alegria, as bênçãos de Deus e a vida eterna garantida pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Mas eles estão adorando um bezerro de ouro. E aí, continuando. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Dá uma paradinha, pessoal, olha para cá. Vocês já pararam para pensar nesse cenário, nesse momento? O único ser humano que está lá no alto do monte, conversando com Deus face a face, quem é? Moisés. Como pode eles quererem o lugar de Moisés? Cada um tem sua chamada. Você diz para mim, vamos lá. Deus fez a mulher, Deus fez o homem, certo? Quem é que tem o poder de gestar uma criança na barriga? Mas vai dizer que não tem homem querendo. Vocês estão rindo? Que é uma coisa que Deus não deu. Só parar e pensar. Vai comigo. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Dá uma paradinha. Gente, se Moisés não tivesse aquele coração tão bonito que ele tinha, ele diria: oba, Deus vai acabar com todo mundo, fico só eu. Você vai ver a simplicidade, a humildade desse homem chamado Moisés. Olha só. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Está vendo, irmãos? Ele não segurou mérito nenhum para ele. Nenhum. Moisés não segurou mérito nenhum para ele. É o tipo de pessoa que nunca teve inveja, nunca teve orgulho. Meu Deus, o que é isso? Ué, irmãos, ele foi criado pela filha de Faraó. Faraó não tinha filho homem, só tinha uma filha. E o trono era sucessório. Obviamente, a filha não podia sentar no trono dele. O trono mais poderoso da época, o trono do Egito. Quem sentaria nele? Moisés, filho da filha de Faraó, criado lá. Ele não quis nem saber disso. Moisés diz a carta aos Hebreus que ele visava as coisas de Deus. Ele visava o céu. Ele não queria saber nada disso. Coração de Moisés. E aí? Eles estão lá embaixo atacando ele, falando mal dele, na maior festança, com aquele boizão, né? Tem gente que não é o boi, né? Outro bicho, enfim, né? Aí vai.
Aí diz aqui no versículo 13, Moisés está orando por eles. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, e de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Aí olha o 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Dá uma paradinha. Se Moisés não tivesse intercedido, Deus não teria destruído aquele povo? Sim, porque era o tempo do olho por olho, dente por dente. Deus não ia poupá-los, não. Porque eu queria, pelo amor de Deus. Mas Moisés orou e Deus ouviu a oração de Moisés. Deus levava Moisés em conta. E Deus atendeu a Moisés. Caramba, que isso. Então, se Moisés não tivesse orado, eles teriam sido destruídos. Hoje, irmãos, é diferente, porque quem destrói é o diabo. Mas tem casas e famílias que, se o cristão não souber orar, tá? O diabo destrói. Ele vai destruir alguém. Ele vai tentar destruir. Destrói o casamento. Joga um contra o outro. Destrói família. Causa até desgraças. Se não tiver gente que saiba orar. Por quê? Porque estão os sentimentos trabalhando. Os sentimentos trabalham. Tem ambiente que você entra e você sente tristeza no ar. Tem lugares, gente, que parecem lugares nostálgicos. E tem lugares que são leves, são arejados. Sentimentos. E aí, olha só. Gente, se Moisés não orasse, misericórdia. Então vocês estão vendo o que é quando há sentimentos contrários. O que eu estou trazendo hoje? Então vocês veem. Eles tinham dito a Moisés antes: Moisés, o que o Senhor Deus falar através de você, nós vamos ouvir. O que Deus ordenar através da tua boca, nós vamos atender. Agora Moisés está lá no alto do monte, eles estão atacando, falando mal de Moisés à vontade. E aí? Pediam para fabricar o bezerro. Esse tal de Moisés, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Então essas são características, irmãos, do invejoso. E aí, esses sentimentos trabalham, o diabo capta, é aí que ele consegue, muitas vezes, destruir. Se não houver gente que tenha discernimento e saiba orar. Moisés era um homem de oração. Foi Moisés quem pediu, e não apenas uma vez, não. Isso aconteceu outras vezes. Vai comigo lá em Números. Versículo, logo no início, capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos neste Egito, se morrermos neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, agora eles estão falando um com o outro: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Dá uma paradinha. E Moisés? Moisés, que se dane, Moisés é um zero à esquerda. Então tem empregado falando mal do patrão, do chefe, por inveja. Tem parente falando mal do seu parente, por inveja. Tem vizinho falando mal do outro, por inveja. A inveja é terrível, pessoal. E onde ela estiver presente, há o quê? Perturbação.
Se Moisés não fosse homem de oração, pessoal, misericórdia. Próxima semana a gente continua. Curva a sua fronte. Pai Celestial, em nome de Jesus, hoje é um grande dia para reflexões, para pensarmos, para pedirmos ao Teu Espírito Santo que nos ajude. Porque agora entendemos que precisamos, nas 24 horas, guardar o coração para que esteja guardadinho com a Tua palavra, como um bom depósito para a Tua honra. Senhor, nós agradecemos. Pai querido, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus.